Por que eu não chamo Jesus de você? É um tema muito polêmico, muitas pessoas já me questionaram por isso no canal, por conta de alguns comentários que eu fiz, mas hoje a gente vai dar aquela aprofundada boa. Vem com a gente, veja por outro ângulo, vozinha, solta a vinheta aí. Muito bem, pessoal, eu sou o Lucas Cavalcante, vocês estão novamente aqui no Veja por Outro Ângulo e novamente na minha clínica psicológica, de atendimento psicológico, então nada melhor do que debatermos sobre isso. Alguns já perguntaram por que fazer vídeo aqui, e cara, porque aqui tem, sabe, não tem nada, cara, porque é o que tá dando hoje, nós estamos num corre tremendo e nada melhor do que estar nesse meu cantinho aqui de acolhimento, ajuda e também de produção de saber. Esse é um tema muito polêmico. Por que não chamar Jesus de você? É um problema? Está errado? É pecado? Deus vai te fulminar por isso? Muitas pessoas já debateram isso na internet. Nós mesmos aqui do canal a gente já falou algo sobre isso. Eu já me posicionei inclusive. Meu querido brother André Zola, você pode entrar no canal de André Zola, que ele tem um posicionamento bem interessante sobre isso. Embora talvez em essência nós pensemos igualmente, mas na forma como a gente coloca isso em prática, talvez assim, nós pensamos de maneira diferente. Então vale a pena você dar uma olhada no canal de André Zola, dar uma caçada, é um vídeo antigo, mas dá para você ver lá, e poxa, ele gastou um tempão para poder falar sobre o seu próprio pensamento. Então aqui eu vou colocar novamente nessa clínica maravilhosa o meu posicionamento, o nosso posicionamento. Mas olha só, antes de mais nada, por favor pessoal, dê seu like aqui no canal, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário, pode xingar, pode elogiar, pode comentar, ir além e tal, mas por favor faça isso. A marca desse canal principalmente são os seus comentários, mas a gente precisa que você se inscreva e você dê o seu like. A gente andou tendo problemas no canal, uma pessoa na verdade deu uma mancada com a gente e a gente, foi, digamos, um tanto travado pelo YouTube e a culpa não foi nossa. E a gente está lutando aí para voltar aí ao YouTube entregar os nossos vídeos. Então o seu like nos ajuda, tá beleza? Muito bem. Responder a pergunta do por que não chamar Deus de você é um pouco além do que simplesmente porque eu quero, porque eu não quero, pode ou não pode, é pecado ou não é. Devido à imensa produção de informação na sociedade, respostas sim e não, pode ou não pode, se tornaram cada vez mais reducionistas. Não que em alguns temas você não possa responder sim ou não. Afinal de contas, diz a Bíblia, sim ou não, não. O que provém disso vem do maligno. Mas isso não, esse texto da Bíblia não quer dizer que você não possa aprofundar e responder com maior cuidado alguns temas. Vide Jesus. Nos evangelhos, em várias temáticas, Jesus se aprofunda, ele conta, ele explica e reexplica. Devido à complexidade de alguns temas. Por exemplo, a parábola do semeador, Jesus conta a parábola e ensina a parábola. Você vê todo o sermão da montanha, onde Jesus explica várias questões éticas e morais acerca do reino e a doutrina, né? E ele passa de maneira muito cuidadosa, explica, ensina e vai além de simplesmente dizer algo sim ou algo não. É fato, você pode começar uma resposta dizendo sim ou não, mas vírgula, e aí você discorre o porquê. Justamente devido à alta produção de informação, a gente está num período da sociedade que alguns psicanalistas estão chamando até de obesidade informacional. Isto é uma voracidade por engolir informações, e aqui o tema, né, da ideia da obesidade está intimamente ligado a pessoas que têm compulsão alimentar, então eu estou colocando especificamente nesse caso, no sentido da pessoa não processar aquela informação, mas simplesmente colocá-la para dentro. E esse ato hoje nós vivemos muito simbolicamente nas redes, onde a gente colhe informação, não pensa sobre, não reflete, não mastiga, não digere, e já coloca mais informação e, portanto, respostas curtas e muitas vezes vazias acabam não fazendo sentido. Este é o espírito deste século, né? O espírito filosófico deste século. E falar então se pode ou não chamar Deus de você, ou se eu chamo ou não, minha resposta é clara, é não. Minha referência a Deus sempre é Senhor. E esta referência ela se dá inclusive pela minha intimidade que eu tenho, né, pela minha relação com Deus, e não vou aqui pagar uma de que eu sou o íntimo, ou Abraão, ou Moisés, mas tenho sim uma intimidade com Deus, devido ao tempo que eu tenho na fé e devido às experiências que eu tive com Deus e devido a escutar a sua voz em ministrações, né,
na predicação da palavra, na comunhão entre a igreja, na minha família. Então eu aprendi e tenho muitas experiências e, portanto, me considero sim íntimo. Mas essa intimidade não me dá o direito de chamá-lo de você. E eu vou explicar o porquê. Então minha resposta simples é essa. Eu, justamente pela honra e intimidade, que eu chamo ele de Senhor. Porque chamar de Senhor não quer dizer distanciamento afetivo. Pelo contrário, é isso que eu vou tentar explicar. Então vamos lá. Qual que é a grande questão de chamar Deus de você? As formas, os pronomes de, digamos assim, pronomes de chamamento, para ficar mais fácil, eles não devem ser analisados apenas pela sua forma culta ou sua forma formal ou informal. Existe uma matéria da filosofia, que também é aplicada à teologia, que é inclusive a psicologia e propriamente a minha querida psicanálise, que é a chamada hermenêutica. De maneira bem assim, reducionista, a hermenêutica seria o estudo dos significados, da linguagem, da cultura, do contexto. Então, quando a gente vai tentar entender um axioma, uma verdade absoluta, uma tentativa de verdade absoluta, a gente precisa entender o contexto onde ela foi produzida, quais foram os pensamentos que a fizeram ser produzida, para que a gente não cometa o chamado anacronismo. E o que é o anacronismo? Julgar com ideias éticas de hoje, contemporâneas, aquilo que diz respeito a um período passado. Isso é anacrônico. Então eu preciso lidar primeiro, né, e não que eu tenho que tomar somente como verdade aquela época, mas eu preciso entender o que aquela época quis dizer para poder depois transliterar, digamos assim, e aplicar no hoje. A ideia de você, tão dita nas músicas hoje, e novamente, principalmente no worship, nesse fenômeno musical que está em várias bandas e tal, esse fenômeno desse estilo, presente em várias canções, inclusive aqui eu estou deixando bem claro, nas canções de adoração, né? Você vê um fenômeno hoje das letras como você, fazendo referência a Deus como você. E qual é a análise hermenêutica que eu faço? E respeito quem pensa ao contrário, mas é por isso que eu não chamo Deus de você. Porque, como eu já até disse em outro vídeo, vocês vão ver aí, e várias vezes eu me posiciono, como nós vivemos num contexto sociocultural, como a gente vive num contexto chamado pós-moderno, como a contemporaneidade está passando alguns valores que, ao meu ver, são contrários à palavra de Deus, então por isso eu não chamo Deus de você. E aí que está a questão. Na sociedade pós-moderna, que é a nossa hoje, existe uma verdade, a verdade do emocionalismo. Então, o conhecimento e as relações e as compreensões e a consciência pós-moderna, ela se dá pela via sempre emocional. Então, você quer ser conhecido e se fazer conhecido, você quer se comunicar, então você precisa usar o cano, né? Você precisa se encanar pela via emocional. O emocionalismo está presente em tudo, nas artes de maneira geral, na música, enfim, no cinema, tá, nas relações afetivas hoje. É uma linguagem que infelizmente a gente vê hoje de maneira assim sistemática e sem reflexões dentro da igreja. Os cultos hoje eles são extremamente emocionais e são pensados a partir de um emocionalismo. Esse é um ponto fundamental. Então, o emocionalismo. Mas um segundo ponto importante, e essa ideia ela começa a ser produzida na sociedade a partir do século XVI, do chamado Renascimento, que você deve ter estudado na escola ou está estudando ainda. Mas uma dos axiomas do Renascimento, ou seja, uma das bases, uma das verdades conceituais, é a chamada humanização do divino. E nesta atual pós-modernidade nós chamamos de hiperhumanização do divino. Ou seja, na mesma ideia, eu hiperdivinifico o homem e hiperhumanizo o divino. Se vocês caçarem na internet, tem uma oração feita por Pico della Mirandola no século XVI e que expressa muito este poder de ser homem, né? Então a criatura meio que se adorando e se glorificando pelos poderes de ser humano, né? Então pela forma, pela própria linguagem, então é o chamado humanismo, pelas que eles chamam de formas perfeitas e tal, pela simetria. Uma das imagens que exemplifica muito isso é do Leonardo da Vinci, a famosa imagem O Homem Vitruviano,
né? Então tem o homem no centro do universo, que é o antropocentrismo. Vocês vão ver um quadrado ali que explica essa ideia do racionalismo, da matematização do cosmos, ou seja, a matemática ela extrapola o universo e ela quem explica. Então o homem, através do domínio da matemática, do domínio da razão, do domínio do racionalismo, que é uma outra verdade renascentista, e o homem no centro nu, ou seja, dessacralizado. O corpo do homem é nu, em oposição às verdades da igreja, né, no caso da igreja católica, nos primeiros séculos da era cristã, e ali podendo ser acessado pela ciência. Então o homem ele se torna poderoso e um Deus forte, poderoso, pela ciência. Na medida que este Deus adorado pelo cristianismo ou pela cultura judaico-cristã, ele é hiperhumanizado. Então ele se rebaixa o homem na mesma medida e se levanta. Essa ideia foi sendo disseminada na cultura judaico-cristã, na cultura ocidental, na nossa cultura, e depois se torna ainda maximizada ainda mais no iluminismo, depois na reforma, na era das reformas, no século XIX, e estoura tudo isso no século XX e XXI. Nós temos um fenômeno no século XX, no meados do século XX, que é o cientificismo, né, uma crença sempre pela ciência, e a própria ciência criticando a ciência, porque a única coisa que ela acredita é a própria ciência, então uma coisa sempre retroalimentativa. Você vê a figura do cientista como um sacerdote, a ciência como um deus, e aqueles que são ateus, né, filosóficos e tal, como os fiéis dessa nova religião. E ao mesmo tempo, a chamada queda das metas narrativas. Esse é um outro conceito que você pode buscar. Só não me lembro quem fala, acho que deve ser o Lipoyevsky que fala, não me recordo agora, mas o que são a queda das metas narrativas? Por exemplo, as narrativas de criação, né? as narrativas de criação do universo, do mundo, como a narrativa do Gênesis ou como a narrativa da Bíblia. Então há uma descrença aguda nas metas narrativas religiosas, né? Outras também, né? A gente vai ver depois uma crítica às narrativas da ciência, mas principalmente ali o que está na figura, né? Principalmente ali no centro da questão, as narrativas religiosas. Então a gente vê esse fenômeno no século XX. E aí, cara, essa potência do homem, o homem como um grande poderoso. A partir dos anos 70, na verdade 40, mas principalmente a partir dos anos 70, a gente vê agora novamente uma nova ordem, né? Essa nova ordem também advinda da revolução da informática, uma nova ordem a partir da ideia do psicodelismo. Então eu posso buscar o transcendente a partir da droga, do psicodelismo, a partir do surrealismo. Eu posso acessar a partir de uma evolução da consciência, pela medicação, pela arte. Eu não preciso de nada além da minha própria força de pensar. Você vê essa produção de consciência a partir dos anos 70, a própria revolução da informática, né, com o advento da internet, e aí traz uma ideia de onipotência, onipresença ao ser humano, onde eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então a ideia de onipresença, né, então através da internet, uma ideia de onipotência, porque através da tecnologia eu tenho todo o poder, e isso vai sendo produzido na sociedade. Ou seja, o homem vai ganhando, vai se inflando de mais poder. Quando nós entramos no século XXI, com a outra revolução, acho que é a quarta revolução industrial que o pessoal fala, tal, mas é a revolução da nanotecnologia. O poder está em um dedo, né? O poder está num botão, o poder está quase na força do pensamento. Então a introjeção do divino, literalmente dentro do homem, onde o homem ele se infla e se infla muito e se enrijece muito com esse poder do divino. Ou seja, o ego do homem no século XXI ele está extremamente alto. Essa é uma verdade da cultura, isso é vastamente estudado, não sei o que estou dizendo, mas minha pergunta é, o quanto que esta cultura tem nos influenciado na nossa relação com Deus sem que a gente perceba? É a pergunta que eu sempre faço. Eu tenho que ser livre. A Bíblia diz que Deus nos chamou, Jesus morreu por nós para que sejamos livres. E livre significa, inclusive, livre dos princípios e valores do príncipe deste século. E príncipe deste século, aí se diz o diabo, o poder do inimigo sobre a cultura, e que muitas vezes tenta nos moldar. Aliás, muitas vezes não. A cultura ela existe justamente para moldar o ser humano. Ela pode ser boa ou ruim, mas nós temos que refletir. A razão é uma das formas que a gente usa para questionar a cultura e aceitar aquilo que é bom e refutar aquilo que é ruim.
Por isso, curiosamente, o nosso culto ele tem que ser racional, porque a razão é uma das coisas mais lindas que Deus nos deu. É o que nos difere dos animais, o poder da linguagem, o poder da palavra, o poder de produção de conhecimento através da palavra. E o Logos se fez carne, a razão se fez carne. Portanto, a razão é um poder muito grande que Deus nos deu. Portanto, quando eu penso em você como Deus, numa música emocionalista, em técnicas emocionalistas que a gente vê hoje nas linguagens variadas e na própria música, muito assim, contumaz, eu começo a me questionar, por que será essa tendência de chamar Deus de você? Bom, primeiro, talvez uma profundidade de intimidade com Deus fizesse com que a pessoa dissesse, olha, eu chamo Deus de você, talvez porque a pessoa pense, bom, eu chamo Deus de você porque eu sou muito íntima de Deus. E essa é uma questão importante, porque, caraca, então tem muita gente muito íntima, mas muito, porque muita gente assim tem chamado. E se é pela intimidade com Deus, por que essa intimidade não tem gerado mudança na sociedade? Nós nunca tivemos uma sociedade tão evangélica, tão cristã, até inclusive seja católica ou protestante, mas uma sociedade tão perdida. Então será que isso realmente indica intimidade? Essa forma tão humana de se relacionar com Deus, será que tão íntima, sem dúvida, é intimidade? Quais são os resultados que essa intimidade tem gerado na sociedade? Essa é uma questão que eu faço. O que eu estou tentando fazer com vocês é ir além do que simplesmente, você é o mesmo que tu, então chamar Deus de tu, é a mesma coisa, porque é uma outra forma de um pronome relacional, então é a mesma coisa, tu e você, sim, mas o tu, historicamente, ele é carregado, e aí que está o valor histórico, traz para o sujeito, né, através da cultura, né, e através da sua história social, traz uma ideia de uma reverência. É assim que a gente aprende, de pai para filho, de vô para neto e assim por diante. Nós aprendemos que a ideia do chamá-lo de tu, na nossa identidade sócio-histórica, tem uma ideia de um formalismo, tem uma ideia de, poxa, eu não posso me apresentar de qualquer jeito para ele, eu tenho que honrá-lo, e é por amor isso. Então, às vezes, não é o tu em si, mas é o carregamento de simbólicos e de simbolismos, que na verdade está dentro da ideia de tu. E o que está carregado na ideia de você? Então, será que é intimidade? Bom, me parece que não. O que será que é então? Quando eu olho esses dados que eu passei para vocês históricos, será que a ideia de você não é justamente um carregamento de uma ideia de um super-eu? Um homem absolutamente poderoso e uma humanização de Deus, e sem que a pessoa perceba. Muitas vezes ela está chamando Deus de você de maneira sincera, eu não julgo isso. O que eu julgo é a cultura do você. Então veja, não é que eu estou na igreja, eu vejo alguém chamando Deus de você, eu estou lá brigando com ela. Não, nada disso. Eu não faço isso, gente. Então, por favor, saia um pouco dessa dicotomia eu e o outro, né? O outro encontra o outro sujeito. Mas a minha questão é eu e cultura. Eu penso a cultura a partir das verdades que a cultura me traz. Então vocês veem, por exemplo, dentro das grandes organizações, no mundo business, você vê hoje uma desmistificação da ideia do diretor, do chefe, né, do líder e tal. Então muitas empresas colocam o líder no mesmo lugar do liderado, e o que é uma ideia legal, mas isso muitas vezes vem carregado de uma ideia de, cara, você não tem diferença nenhuma de mim. Eu sou como você. Você está num lugar diferente ali como chefe, mas você é como eu. Não, peraí. Nós somos iguais. Sim, perante a lei, somos seres humanos, somos falhos, etc. Mas é fato que eu estou num lugar diferente. E este lugar diferente indica que eu estou numa posição, talvez histórica, por inteligência, por qualquer coisa, diferente da sua. E esse lugar, organizacionalmente falando, ele deve ser tratado como um lugar diferente. O que eu estou dizendo é tão óbvio. Mas aí, muitas vezes, o esvaziamento dessas posições diferentes, colocando todo mundo na mesma vala, tem criado um desrespeito. Por isso que tem sido comum, inclusive na clínica, a gente percebe muitas pessoas sofrendo com seus liderados, muitas pessoas sofrendo com seus líderes, porque como foi colocado todo mundo na mesma vala e ninguém explica agora
Tá, é uma questão humana a gente colocar no mesmo lugar, mas tem uma diferença, ninguém explica que diferença é essa. Qualquer um que torne explícito essa diferença do chefe pro liderado, parece que ele é preconceituoso, parece que ele é tirano, parece que ele é chefe, ele não é líder. Então, nós sabemos que existe esse lugar, mas ninguém pode cobrar esse lugar, porque se cobra está errado. Então, como é um saber que a gente sabe que existe, mas ninguém pode cobrar, fica todo mundo na dúvida. Então, qual é a diferença? O que é honra, por exemplo? São valores que estão perdidos nessa cultura. Honra, lealdade, hierarquia, justamente a possibilidade de você reconhecer lugares que você ocupa na sociedade, diferenciação de posição, uma posição é minha como filho, outra como pai, outra como servo, outra como amigo. Como a gente está numa cultura de uma deshierarquização da sociedade, onde todos os lugares hierárquicos estão sendo implodidos, estão sendo colocados como uma coisa tóxica e tal, a gente vê uma cultura do desrespeito, a gente vê uma cultura da insignificação, a gente vê uma cultura do fútil, do fugaz, do líquido, do que não tem sentido. E aí isso a gente já está na sociedade. Quando eu transfiro essa ideia do você, que outrora era tu, ou era senhor, né, na religião, e quando eu transformo tudo isso no você, me parece que a cultura cristã também está fazendo o mesmo com Deus. Rebaixando ele numa figura humana, sem intimidade, ou seja, esvaziada, e hipervalorizando a figura humana, onde o servo se torna senhor. E curiosamente a gente vê o que nessa cultura cultica hoje, nessa cultura religiosa? Os mesmos, né, e aí eu estou falando da cultura que declaram você a Deus, são aqueles que em oração ou em pregações falam porque eu determino, porque você tem que determinar a Deus, porque você tem que cobrar alguma coisa dele, porque ele tem que te dar, porque eu fiz o jejum, então ele vai me dar, porque se você tiver fé, simplesmente assim vai acontecer, porque afinal de contas a Bíblia diz que tudo que pedirem em meu nome crendo recebereis, então Deus vai te dar porque ele tem que te dar. E a gente começa a crescer, e cara, como diz no quartel, para não falar aqui de forma besteirenta, mas o poste está fazendo xixi no cachorro. E a gente está trocando os lugares sem perceber, ou seja, numa cultura que retira a hierarquia, na verdade a gente está colocando uma nova hierarquia. A hierarquia de que quem está abaixo na hierarquia tem que necessariamente estar acima, e isso é um problema organizacional. Então a minha crítica principal, hermenêutica, está nesse lugar. O lugar que o você tem, o chamar de você está carregado do quê? O que está inserido na ideia? O que está inserido a priori na ideia de você? Para mim, e encerrando, está inserido a ideia de que o homem é uma espécie de Deus. Então todas as vezes que eu vou orar, todas as vezes que eu vou cantar, todas as vezes que eu vou me referir a Deus, eu me refiro a Ele como Senhor. E o tu, para mim, tem um valor histórico, como eu disse, de respeito, de honra, tem um respeito de... tem um lugar de profundo respeito, profundo temor. E aí eu trago o meu valor do exército. Tá aqui para as coisas do exército. Cara, quando eu entro na sala de um comandante e eu presto continência, eu chamo de senhor, aí tá um profundo sentimento de fidelidade, de honraria, de respeito, de responsabilidade, de carinho. Tem um profundo sentimento de hombridade e tem uma validação de uma hierarquia, onde ele não pode me humilhar, isso não tem nada a ver, porque eu posso até prestar uma continência para ele, mas ele não vai ter valor nenhum para mim. Então não é assim, ele não pode tudo comigo, mas eu sei que ele atingiu aquele lugar por algum motivo, e o princípio da autoridade está ali, quando eu o chamo de senhor. E é muito bom isso, é uma coisa linda, uma coisa bela, né? Não tá esvaziado isso, pelo contrário, está recheado de valores simbólicos. Da mesma forma, quando vem uma pessoa dentro de um quartel e que não tem intimidade com o militarismo, ela não é obrigada a chamar um comandante de senhor, ela vai chamar de você. Quantas vezes eu vi pessoas civis chamando o meu comandante ou os meus comandantes de você, ou pelo nome, ou pelo primeiro nome, né? Nem pelo nome de guerra. Elas não vão ser refutadas por isso, elas não vão ser humilhadas, elas não vão ser repreendidas ou exortadas. Mas nós que temos uma intimidade com a linguagem, nós chamamos de Senhor porque a gente reconhece o valor simbólico. Então quando eu chamo Deus de Senhor, é justamente pela intimidade, pelo amor, pelo respeito. Então, independente se você vai chamar Deus de você ou de Senhor, eu convido você a se questionar qual é o tipo de linguagem que você atribui a Deus. Como é a forma que você se relaciona com Ele? Olha só,
a gente se esquece do texto bíblico. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então tudo que pedires em meu nome recebereis. Ou tudo que pedires será concedido. Eu pergunto, se eu estou em Deus, olha que profundidade disso, e as palavras dele estão em mim, o que será que eu vou pedir? Como será que eu vou me referir? Qual é o jeito que eu falo? Eu lembro meu irmão dizendo, mas então se eu creio, eu quero uma Ferrari. Eu lembro que um amigo nosso, um pastor, falou assim para ele, então, mas se as palavras de Deus estiverem em vós, você vai pedir Ferrari? Se elas estiverem em você e você em Deus, será que é Ferrari que você vai precisar? Deus pode até te dar, mas para quê? Qual é o propósito? Ah, não, tem um propósito muito grande. Bom, então se ele te disse esse propósito, ele vai te dar. Mas se é pelo bel prazer, bom, então as palavras dele não estão em você e você não está nele. Quando eu tenho uma relação de intimidade com Deus, o meu temor e o meu tremor ele aumenta. E isso é por amor, isso é por respeito, isso é por lugar. Pai, Filho, Espírito Santo. São um só, sem dúvida, é um Deus só. Mas um se revela primeiro na palavra de maneira clara, o outro se revela no outro momento de maneira clara e o outro se revela no outro momento de maneira clara. E isso é um princípio organizacional da palavra. Isso não quer dizer que um é maior do que o outro, pelo contrário. Mas isso revela um lugar, isso revela uma forma, isso revela uma linha lógica das coisas acontecerem. Convido você a refletir sobre isso. Deus abençoe vocês. Veja sempre o outro lado.